Resumo sobre Receita Pública para ICMBio. Receita Pública. A Receita Pública compreende os ingressos financeiros arrecadados pelo Estado para custear as despesas públicas, financiar políticas públicas e promover o bem-estar social. Esses recursos podem ser obtidos de diversas fontes, respeitando os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Classificação da Receita Pública. Quanto à natureza: receitas correntes, provenientes de impostos, taxas, contribuições, transferências correntes e outras fontes que financiam as despesas de manutenção das atividades governamentais. Receitas de capital. Derivam de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital, destinadas a investimentos e inversões financeiras. Quanto à origem: receitas originárias, obtidas pela exploração de bens, serviços ou atividades econômicas pelo Estado, como tarifas e rendas patrimoniais. Receitas derivadas, decorrentes do poder de tributar, como impostos, taxas e contribuições. Quanto à forma de ingresso: efetivas, aumentam o patrimônio público, como impostos e transferências correntes. Não efetivas, não alteram o patrimônio público, como operações de crédito e alienação de bens. Estágios da Receita Pública. Previsão, estimativa dos recursos a serem arrecadados, incluída na Lei Orçamentária Anual, LOA. Lançamento, identificação dos contribuintes e dos valores devidos ao Estado. Arrecadação, recebimento dos recursos pelos agentes financeiros autorizados. Recolhimento, transferência dos valores arrecadados para a conta única do Tesouro. Princípios da Receita Pública. Legalidade. Toda receita deve ser prevista em lei. Transparência. O processo de arrecadação deve ser acessível ao público. Equidade. A tributação deve ser justa e proporcional à capacidade contributiva. Eficiência. A arrecadação deve ocorrer com o menor custo possível para o Estado. Importância da Receita Pública. A Receita Pública é essencial para o funcionamento do Estado, possibilitando o financiamento de políticas públicas, a manutenção da infraestrutura, a promoção da justiça social e o cumprimento das obrigações do governo. Questões 20 em 10 sobre Receita Pública. Questão 1. A Receita Pública compreende os ingressos arrecadados pelo Estado para custear despesas públicas. Resposta: certo. Comentário: esses recursos financiam políticas públicas e promovem o bem-estar social. Questão 2. As receitas correntes incluem impostos, taxas, contribuições e transferências correntes. Resposta: certo. Comentário: essas receitas financiam as atividades regulares do governo. Questão 3. As receitas originárias decorrem do poder de tributar do Estado. Resposta: errado. Comentário: receitas originárias derivam da exploração de bens e serviços pelo Estado, não da tributação. Questão 4. As receitas de capital são utilizadas para financiar despesas correntes do governo. Resposta: errado. Comentário: receitas de capital são destinadas a investimentos e inversões financeiras. Questão 5. A previsão da Receita Pública é feita na Lei Orçamentária Anual, LOA. Resposta: certo. Comentário: a LOA estima os recursos a serem arrecadados durante o exercício. Questão 6. O lançamento da Receita Pública identifica os contribuintes e os valores devidos ao Estado. Resposta: certo. Comentário: esse estágio é essencial para garantir a arrecadação adequada dos tributos. Questão 7. A arrecadação da Receita Pública ocorre antes do lançamento. Resposta: errado. Comentário: o lançamento precede a arrecadação, pois identifica os valores devidos. Questão 8. As receitas não efetivas aumentam o patrimônio público. Resposta: errado. Comentário: receitas não efetivas não alteram o patrimônio público, como operações de crédito. Questão 9. As transferências de capital são classificadas como receitas de capital. Resposta: certo. Comentário: essas receitas são destinadas a investimentos e amortização de dívidas. Questão 10. A legalidade é um princípio fundamental da Receita Pública. Resposta: certo. Comentário: toda receita deve estar prevista em lei para garantir sua legitimidade. Questão 11. O recolhimento da Receita Pública ocorre antes da arrecadação. Resposta: errado. Comentário: o recolhimento é a etapa final, após a arrecadação dos valores. Questão 12. As receitas derivadas provêm da exploração de bens e serviços pelo Estado.
Resposta: errado. Comentário: receitas derivadas decorrem do poder de tributar, como impostos e taxas. Questão 13. A tributação deve ser proporcional à capacidade contributiva, conforme o princípio da equidade. Resposta: certo. Comentário: esse princípio busca justiça e proporcionalidade na arrecadação. Questão 14. A alienação de bens é um exemplo de receita de capital. Resposta: certo. Comentário: a venda de ativos públicos gera receitas destinadas a investimentos. Questão 15. O processo de arrecadação da receita pública deve ser acessível e transparente. Resposta: certo. Comentário: a transparência fortalece a confiança pública na gestão dos recursos. Questão 16. As receitas efetivas não alteram o patrimônio público. Resposta: errado. Comentário: receitas efetivas aumentam o patrimônio público, como impostos e transferências. Questão 17. Operações de crédito são classificadas como receitas correntes. Resposta: errado. Comentário: operações de crédito são receitas de capital. Questão 18. A eficiência na arrecadação busca maximizar os recursos com o menor custo possível. Resposta: certo. Comentário: esse princípio garante a boa gestão dos recursos públicos. Questão 19. A transparência na receita pública é opcional e depende das normas locais. Resposta: errado. Comentário: a transparência é obrigatória em todas as esferas governamentais. Questão 20. O financiamento de políticas públicas depende diretamente da receita pública. Resposta: certo. Comentário: a receita pública é essencial para a manutenção das funções do Estado.